Doutora, conta pra gente um pouco, né, da sua formação, como é que você escolheu essa profissão, onde você estudou, se você quiser também, enfim, e qual que é a importância, né, do obstetra, da obstetra para as mamães, né? Fica à vontade. Então, assim, boa tarde a todos. Meu nome é Fabiola Maela Albano de Paula Santos, sou médica ginecologista e obstetra, natural de Guaratinguetá, do lado da nossa terra santa de Aparecida. Tá tudo em casa Tudo aqui. em casa. Já foi até a mesma cidade, né? Já foi até a mesma cidade. E aí eu fiz faculdade de medicina em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Depois fui fazer residência médica em ginecologia e obstetrícia em São Paulo e São José dos Campos. E acabei voltando para Guaratinguetá por volta de 2017, mais ou menos. Estamos aí, estou mais ou menos exercendo a ginecologia e obstetrícia por volta de 10 anos. E trazendo muitas novas vidas ao mundo. Você tem noção de quantas vidas? Até a pergunta que eu pensei, na hora que eu vi a pauta, né? A gente sempre tenta trazer aqui de um jeito divertido. O obstetra é igual o jogador de futebol, fica contando os gols que faz, então, conta também os nenéns que nascem. Realmente eu parei de contar. Em 2015, eu contei de março a dezembro. Foram mais de 1.500 partos de março a dezembro. Um ano? Em 2015, em um ano. Caramba, doutora. Então, assim, na verdade não deu nem um ano, né? Então, realmente já perdi a conta. É muita coisa, mas todo dia, praticamente, então, né? Praticamente todo dia. Claro que quando a gente faz a especialização, que é a residência médica, a gente vive aquilo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, tinha noites de 12 horas de plantão que eu fazia mais de 20 partos. Caramba! Muita coisa. Era muita coisa. Aproveitando então, já que é o tema do dia, qual que é a importância do profissional, do obstetra, da obstetra, para mãe, para criança, para o nascimento? Então, exatamente. Então, assim, quando a mãe começa a pensar em engravidar, ou ela vai, ou casou, ou tá fazendo ali sua rotina ginecológica, a primeira pergunta que eu faço é assim: você quer engravidar? Ou então você já teve filhos, ou você pretende engravidar novamente, para a gente poder começar a programar essa paciente para gestar. Então, o ideal é que ela conheça o profissional que vai segui-la durante todo o pré-natal antes. Por quê? Ela precisa ter uma confiança, precisa ter uma relação médico-paciente confortável, para que ela possa levar a gestação para frente, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, ocorre tudo certo, dá tudo bem, que é o produto final, que é o bebê, que nasça tudo certo, sem nenhuma intercorrência. Porém, a obstetrícia é uma caixinha de surpresas. Então, da mesma forma que pode acontecer nada, pode acontecer tudo. E aí ela precisa ter uma confiança no médico que está seguindo. Eu acredito que, falando em confiança, né? Qualquer médico que a gente vai, a gente já quer confiar. Imagina numa situação dessa, né? Porque vai vir ali a coisinha mais importante do mundo na sua vida, que vai vir é o seu filho, sua filha, a criança que vai nascer. Então, eu imagino que você queira que esteja tudo certinho, tudo nos conformes. Então, é importante, você falou, esse tempo de conhecer. Se for planejado, né? Se a criança for planejada, você falou de ir antes. Exatamente. Eu recebo muitas pacientes que vão antes no consultório para a gente já poder preparar, porque existem algumas vitaminas que a gente faz antes. Até uma preparação assim para o marido também, para o parceiro. Vitaminas, alguns exames que a gente pode fazer antes, alguns exames de sorologia. Então, tudo tem que ser muito bem planejado antes dela engravidar. É engraçado isso, né? Eu sempre comento isso com profissionais de saúde que vêm aqui dar entrevista pra gente, o quanto existe no universo feminino mais uma preocupação com a saúde, né? Com a preparação, ainda mais num caso desses, e em relação ao masculino, que às vezes deixa tudo pra última hora. É verdade. Mas aí não tem como, né? Você tá falando de uma gestação. É verdade. E eu acho legal isso, pra gente alertar também os pais, falar sobre esse assunto, porque muitas vezes, até tentando engravidar, o casal tá tentando engravidar. É muito comum a mulher ir lá da ginecologista, obstetra, entender que se tem algum problema, se tá tudo certo. E às vezes o homem nem procura esse tipo de informação, porque às vezes pode ser alguma coisa com ele também. Exatamente. A gente sempre tem que pensar no binômio, né? A gente vai pensar no casal. Tanto que pacientes, normalmente, que estão tentando engravidar, elas nunca vão sozinhas no consultório. A gente sempre pede para ir o parceiro, porque a gente precisa investigar. E, normalmente, a gente só vai conseguir investigar
o parceiro quando a gente vê aí uma infertilidade de 1 ano, a paciente tentando, não consegue engravidar, aí a gente vai começar a fazer os exames no parceiro e descobre que, na verdade, o problema, depois que descarta todos os da mulher, a gente descobre que o problema é o homem. Você falou de um período de 1 ano, tem alguma quantidade de relações do casal durante a semana para fazer? Como então, funciona? A gente normalmente fala assim, para avaliar o período fértil. Então, isso normalmente, se é uma paciente que não tem um ciclo menstrual regular, não é uma paciente que menstrua a cada 28 a 30 dias, ela menstrua a cada 40, ou então, daqui a 24 dias ela está menstruando, essa é uma paciente que a gente não consegue ter o controle se ela está ovulando ou não. Então, fica difícil para a gente falar, tem a relação no período da ovulação, que é onde sai aquele muco cervical e onde normalmente aparece na metade do ciclo, né? Então, isso fica um pouco complicado, por isso que ela precisa passar antes do ginecologista. Esse planejamento que você falou das vitaminas também, existe alguma questão de fazer exames para saber de outros problemas de saúde? Porque às vezes a pessoa está querendo engravidar também, ela tem a fertilidade, tá tudo certo, mas às vezes ela pode ter alguma coisa ali, pressão alta, alguma coisa que pode prejudicar a gravidez, né? Exatamente. E assim, quando a paciente está querendo engravidar, a gente já vai fazer uma bateria de exames, a gente fala. Normalmente, na minha rotina ginecológica, eu acabo já fazendo. Então, a paciente chegou para mim, eu vou examiná-la, eu vou pesar, vou aferir a pressão, vou colher o Papa Nicolau, que é a citologia oncótica ou preventivo, como o próprio nome fala, né, para prevenção do câncer do colo uterino. Eu vou avaliar se ela tem alguma cirurgia no útero. Então, eu vou colher uma história muito a fundo dessa paciente. Perguntar os antecedentes familiares, alguma história familiar que sempre aparece, alguma doença, algum tipo de câncer, alguma outra coisa, para poder começar a seguir a nossa A investigação, né? Investigação. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, sempre que a gente fala de saúde, não tenha vergonha de contar as coisas pro seu médico, pra sua médica, porque essa é a pessoa que você pode confiar, né? Então, Exatamente. já passei por tal situação, já tive tal problema. Conte tudo, porque assim é a melhor forma, né, doutora? É o que a gente fala. Aqui é entre 4 paredes. Ninguém vai contar nada pra ninguém. O que falar aqui vai ficar aqui. Então, é o segredo médico, é a confiança. Isso tem que existir, né? Então, assim, é muito comum. A paciente chegou ali, a gente tem que perguntar tudo e a paciente não pode omitir dados, porque senão lá na frente pode causar algum problema. Exatamente. Aí pode fazer diferença aí na saúde do seu bebê, né? Exatamente. Como a gente vê no caso de parto prematuro, alguma cirurgia ginecológica que foi feita antes, casos também de algumas doenças, como endometriose. Então, tudo isso a gente tem que ver antes. Doutora, eu sei que você também é bem ativa nas redes sociais, né? Tem Instagram também. Então, queria pedir para você passar suas informações, se você quiser também falar onde você atende, enfim, fica à vontade para passar para o nosso público. Sim, eu atendo na clínica Intervale Med, em Guará, na Avenida Ministro Urbano Marcondes, 135, na Vila Paraíba, em Guaratinguetá. O Instagram é Famayella, FAMAYELLA, e tem o WhatsApp também, que a gente está à disposição, que é o 012 97898 2699. É isso aí, então você aproveita, pode entrar em contato com a doutora também pelo WhatsApp ou pelo Instagram, você pode também ir lá na clínica, né, para passar em consulta, né, que é muito importante, a gente tá falando sobre isso hoje. E se você tiver alguma dúvida, inclusive já tá pipocando mensagem aqui, ó, de dúvida de ouvinte, mas a gente vai deixar pro próximo bloco. Se você quiser mandar a sua mensagem, manda aqui no 12 3108 9090, manda o seu nome, manda também a sua cidade. Às vezes a pessoa pode estar com vergonha de se identificar também, uma coisa muito íntima, fica tranquila, só falar aqui, ó, não fala meu nome, mas pergunta a minha situação, que a gente pergunta aqui no próximo bloco. A gente está de volta com as perguntas e conversando mais aqui com a doutora Fabiola, lembrando, 12 3108 9090. Hora mais Rádio Pop. Chega mais na Rádio Pop. Estamos de volta aqui no Chega Mais nessa quarta-feira. Toda quarta-feira a gente recebe visita aqui no estúdio da Pop. Hoje estou recebendo aqui a doutora Fabiola Mayella, ela que é médica, né, obstetra e também ginecologista, não é isso, doutora? Ginecologista e obstetra. Olha só, temos perguntas aqui, muita gente mandando mensagem aqui, vou pedir um pouco de paciência pro pessoal, porque algumas perguntas até o pessoal tá preocupado, a gente vai falar de todas aqui.
teve uma ouvinte que falou o seguinte, ela pediu pra não falar o nome dela. Ela falou, estou com 6 semanas de gravidez e tive um sangramento marrom, fiz ultrassom e só consegui ver o saco gestacional e a vesícula vitelínica, é isso, doutora? Isso, e aí isso mesmo. ela tá dizendo que não encontrou o bebê. Ela perguntou se ela deve se preocupar, porque o médico disse que até semana que vem tem que ouvir ou ver o bebê. Então, assim, ela tem que acompanhar realmente com o médico dela. Quando você tá existe no começo, quando começa a formar, quando a mulher engravida, primeira coisa surge o saquinho gestacional, depois começa a aparecer, depois que vai passando o tempo, aparece o embrião. E depois que apareceu o embrião, aí sim aparece o coração do bebê batendo. Então, às vezes, ela tá muito no início, não conseguiu avaliar o coração do bebê, né? E nem o embriãozinho. Então, tem que repetir esse exame daqui uns 10 a 14 dias para poder reavaliar isso. Mas se tiver qualquer tipo de sangramento aumentado ou dor, aí tem que se dirigir a um serviço de urgência. Tem um outro ouvinte aqui que mandou o seguinte, doutora, você pode falar um pouco sobre diabetes gestacional? O que seria isso, doutora? Diabetes gestacional é uma condição materna que a gente vê muito, é muito comum. São as principais doenças que a gente vê durante um pré-natal de alto risco, que eu faço bastante também. Seria a hipertensão e a diabetes na gestação. Então, a diabetes na gestação, ela aparece quando a gestante ela já apareceu uma glicose alterada no início, ou então, depois, na metade para o final, ela faz aquele exame da curva glicêmica, que é aquele teste do suco doce, da teste oral de tolerância à glicose, que toma um suco doce, fica lá no laboratório, aí faz mais 2 coletas, e aí a gente vai avaliar se com as dosagens essa paciente tem uma predisposição a ter diabetes. Então, como é que ela é feita? Ela tem que se preocupar, porque é uma doença que tem que fazer dieta, tem que fazer um acompanhamento conjunto com o obstetra, uma nutricionista, um endócrino, tá? E assim, tem que fazer dieta para diabetes, cortar doce, fritura, tentar trocar farinha branca pela integral, comer mais vezes, mas em menor quantidade, e tomar cuidado com o valor da glicose. E caso o neném comece a crescer muito e ter muito líquido, a gente tem que avaliar, de repente, iniciar alguma outra medicação para ajudar a não crescer tanto e evitar um parto prematuro. Doutora, você falou sobre esses cuidados e também gravidez de risco. Quais são os fatores assim que pode acontecer para a mulher ter a gravidez de risco? Tem alguma coisa que é mais que acontece mais, que você encontra mais em quantidade de problemas em gestações de risco, ou são vários fatores? O que acontece? Na verdade, assim, a gente vê muito a idade materna acima de 35 anos, muito relacionado a diabetes na gestação. Gestação gemelar, muito relacionado também à hipertensão e diabetes. E o que a gente vê muito, os principais doenças de pré-natal de alto risco seria o hipotireoidismo, que é uma doença da tireoide, o hiper ou o hipo, hipertensão prévia à gestação ou adquirida durante a fase gestacional, a diabetes também, previamente, ou essa diabetes gestacional, que ela vai adquirir durante o período ali que ela estiver grávida. São as principais doenças, tá? E pode perguntar. Não, fica à vontade. Eu ia complementar depois, mas é relacionado a isso, porque a gente sempre fala aqui, quando a gente traz profissionais da saúde, que a melhor forma de você prevenir qualquer situação é você cuidar da sua saúde previamente. Então, alimentação, exercício físico. Sim. E às vezes a pessoa pode pensar, eu tô grávida, não posso fazer esforço. Mas às vezes ela tem uma rotina de exercícios e é importante que ela mantenha, né, doutora? Exatamente. E a gente fala muito assim, a paciente engravidou, ela vai fazer os exames, vai fazer o teste de gravidez. Deu positivo, que é o beta-HCG. Ele tá subindo, tá tudo bem, não tá sentindo nada? Vai, procura o ginecologista, procura o seu obstetra, faça os exames de primeiro trimestre, que é aquela bateria de exame de sangue, que a gente vai avaliar a função da tireoide, vai avaliar a glicose, vai avaliar algumas doenças. E então, essa paciente vai fazer também um primeiro ultrassom.
Não, o ideal que a gente pede, pelo menos no consultório, eu falo para o paciente, não faça ultrassom antes de 7 semanas. Justamente para evitar essa ansiedade, evitar que ela, a não ser que a paciente esteja sangrando, como esse caso que a gente viu aí agora há pouco. Então, se a paciente está sangrando, aí tudo bem, tem que fazer ultrassom na mesma hora. Aí não está sangrando, não está sentindo nada. Vamos esperar pela última menstruação, faz o cálculo e espera pelo menos 7 semanas para a gente poder fazer ultrassom e conferir certinho, ver que tem bebezinho lá, ver que tá o saquinho gestacional direitinho, ver que tem o coração batendo, então tudo isso. É porque é um exame que mexe muito, né? Você já deve mudar, o corpo da mulher, a mente também dos pais já deve mudar muito emocionalmente, né? Quando já tem a notícia, e eu imagino que expor a pessoa ali a fazer o exame também deva mexer muito com o emocional, né? Por isso que você tá falando desse prazo de 7 semanas, né? Exatamente. A gente sabe que, assim, só quem passou por um aborto sabe como é. Então, assim, eu já passei por um aborto e eu passei a entender melhor as pacientes depois disso. Quando a gente engravida, a gente já pensa no bebê, já pensa no nome, já pensa... Então, a gravidez pode ser totalmente... Cria uma vida toda, né, na cabeça. Já cria uma vida toda na cabeça. E quando isso não acontece, é frustrante mesmo. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Doutora, eu ia até te perguntar sobre o que fazer quando a mulher já descobre, né, a gravidez, mas você falou, né, tem a importância o exame é o beta-HCG, é isso? Primeira coisa é o beta-HCG para saber se realmente está grávida, né, para ver se está evoluindo. E aí, segunda providência seria procurar um obstetra. Então, procura a clínica, fale com o médico, fale com a secretária ou a enfermeira, e aí começa a fazer, então, os exames para poder dar início ao pré-natal. E começar também a tomar as medicações. Então, a gente prefere, né, que já comece antes, mas se engravidou e não fez o preparo antes, não tem problema. O ideal é já começar o famoso ácido fólico. Isso que eu ia perguntar. Eu queria muito saber o que é isso, porque você falou das vitaminas. Que tipo de vitaminas depende de grávida para grávida? E o que é esse tal desse ácido fólico? O que todo mundo fala, né? Isso foi muito difundido e eu acho que é muito interessante a gente falar isso. É o que a gente prescreve para paciente para 3 meses antes e independente da mulher. Então, assim, toda mulher que está em movimento ali, exceto algumas exceções, mas a maioria, vai programar uma gestação, tem que começar o famoso ácido fólico 3 meses antes, ideal, que ela vai manter até 3 meses depois, que seria o primeiro trimestre, tá? Para evitar doenças do tubo neural do bebê. Então, evitar aquelas doenças, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar daquela anencefalia, que é quando forma o bebê, mas não forma, né, o cérebro. Então, tudo isso, esse ácido fólico vai fazer a prevenção. E aí a importância do pré-natal, de todo esse acompanhamento, né? Exatamente. E aí o pré-natal, o que seria isso? Como o próprio nome fala, são avaliações, primeiramente mês a mês, de todos os exames, de todo o ultrassom, de tudo que a mulher está sentindo. Tá com uma infecção de urina de repetição, vamos avaliar o que está acontecendo. Tá com a diabetes, está com pressão alta, vamos avaliar o que está acontecendo. Os exames estão mostrando ferro baixo, vitamina D baixa, vamos repor isso. Então, é individualizar cada paciente mesmo. Doutora, no caso, se a pessoa não tiver esse acompanhamento do pré-natal, ela às vezes não tem condição, às vezes o local que ela mora, enfim, o que pode ser prejudicial na saúde do bebê, na saúde da mãe? Se ela não tem um acompanhamento pré-natal, ela pode, por exemplo, adquirir algumas doenças que, quando o bebê nascer, vai avaliar e aí já não tem mais o que fazer. Então, a gente sabe hoje em dia que existem doenças que a gente avalia durante o pré-natal, que a gente pode interferir já no meio da gestação. Então, é aquilo, a gente vai estar mexendo ela com o carro andando. Então, a gestação vai estar evoluindo e a gente vai estar tratando já ali. Já está tratando desde sempre, né? Então, existe, por exemplo, algumas alterações que a gente, às vezes, tem que até encaminhar para um serviço de medicina fetal, fazer biópsia dentro do útero, analisar o líquido de dentro da bolsa. Então, tudo isso deve ser feito durante o pré-natal. Muitas vezes a gente vê
que, assim, o famoso Deus protege, né? Que daí a gente vê essas mulheres de rua, que chegam já no plantão com o bebê nascendo, e normalmente são bebês saudáveis. Mas existem algumas doenças que a maioria delas a gente consegue ver durante o pré-natal. E aí é isso, né? A medicina tá aí pra isso, pra gente poder prever a situação, poder entender. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa condição mesmo, como você acabou de citar, mas é importante, se você tem essa condição, ou às vezes a pessoa é muito jovem e acabou de descobrir a gravidez, ela fica meio em pânico, pensando assim, o que eu vou fazer? Você tem que ir no médico, você tem que saber o que está acontecendo com o seu corpo, né? Isso é muito triste, assim, por exemplo, uma mãe adolescente às vezes descobre e aí quer esconder da família, né? E aí acaba chegando pra gente já com uma idade que ela já perdeu o primeiro morfológico, que a gente vai avaliar. São 2 morfológicos que são exames muito importantes no pré-natal, que é o primeiro morfológico, que faz entre 11 a 14 semanas, e o segundo morfológico, que faz de 20 a 24. Claro que a gente tem uma idade gestacional ideal para fazer, mas é dentro desse período, que são exames, assim, essenciais, que a gente vai avaliar se o neném está sendo bem formado, se tem algum tipo de malformação que a gente deve se preocupar, que tem alguma outra alteração que a gente já consegue começar por ali. É isso aí, muito importante. Você continua ligado aqui na programação da Pop. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Fabiola Maiella, tá? Você pode ir lá. Qual que é o Instagram, doutora? Fá Maiella. Fá Maiella. Maiella é com Y e 2 L's. L-L-A. Então aproveita, você pode ir lá também, tirar suas dúvidas, depois mandar mensagem, e pode mandar também aqui na programação da Pop. A gente vai para um rápido intervalo, tem mais um bloco ainda pra gente conversar, doutora. Então tem mais pergunta aqui e a gente continua respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. É o 12-3108-9090, chama no WhatsApp da Pop. Hora Mais Rádio Pop. Chega mais! Estamos de volta aqui no Hora Mais, nosso último bloco dessa quarta-feira. Hoje estamos recebendo aqui a visita da doutora Fabiola Maiella, ela que é obstetra e também ginecologista. Estamos falando sobre a importância, né, do profissional, da obstetrícia. É assim que fala, doutora? Isso Eu mesmo. sempre travo nessa palavra. Obstetrícia. Obstetrícia, tá correto então. A gente falou no último bloco, né, sobre a importância aí do pré-natal, né? E tem algumas perguntas aqui, uma que eu inclusive já tinha separado, porque eu ouvi uma grávida fazendo essa pergunta uma vez, e aí eu fiquei com ela na cabeça. E aí teve um ouvinte que mandou também. Grávida pode tingir o cabelo, doutora? Pode? Então, essa é uma pergunta assim. A gente fala, tem a real necessidade de tingir o cabelo? Porque, e se acontece alguma coisa? O neném nasce com alguma alteração? Vai pensar, foi porque eu tingi o cabelo. Entendi. Então, assim... a gente hoje em dia tem tintas veganas, a gente fala muito das luzes que não chega na raiz do cabelo, mas o que a gente fala muito que é prejudicial para a gestante seria a amônia, seria o formol, então gestante não pode pintar o cabelo, não pode fazer luzes, nada que tenha produto químico, né? Passar rena, essas coisas, não pode. Então, é o risco-benefício, varia da paciente, mas o ideal, se realmente for fazer, que faça após o segundo morfológico e que não chegue na raiz. Tem alguma outra coisa assim que não pode de jeito nenhum? Hoje em dia a gente está muito na moda do laser, né? Que a gente fala bastante sobre laser. De depilação, de depilação, que a gente fala, as pacientes estão costumando fazer bastante, então a gente fala que isso está contraindicado na gravidez. A gente estava falando aquela hora sobre atividade física. Ah, sim. Pacientes que já fazem atividade física realmente podem manter, exceto se ela tiver algum problema, uma ameaça de aborto, algum sangramento, aí realmente tem que parar. O ideal que a gente fala é assim, engravidou, não pegue peso, não faça esforço, não faça nada até fazer o primeiro ultrassom. Viu que tá tudo bem? Aí pode ir voltando devagar. Porque eu já vi grávidas, por exemplo, que continuam fazendo academia, continuam... Sim. E aí, acredito que seja esse histórico que você falou, né? A pessoa, ela não vai engravidar e falar, agora eu vou virar Graciane. Não é assim. Não é assim. Ela já fazia antes, né? Se a paciente, assim, se era uma paciente já
Eu tenho pacientes gestantes até, que faziam corrida, são atletas mesmo. Entendi. Então, assim, essas pacientes, tudo bem, pode voltar, mas sempre com acompanhamento. Agora, paciente que não fazia nada e, de repente, engravidou, quer ir para musculação, quer fazer pilates, quer fazer hidroginástica, quer fazer natação, quer fazer... Calma, não é assim. Tem que ser devagar. É porque eu imagino também que, assim, lógico, né? O corpo muda muito, né? Então, assim, não só fisicamente, mas quimicamente, hormonalmente, né? Sim. Então, muita coisa ali vai acontecer que, às vezes, você tá fazendo uma atividade física, você já faz uma academia, alguma coisa, e o seu corpo já tá minimamente preparado para aquilo, né? Se a pessoa for atleta. Mas a pessoa que não é... É difícil. É difícil. Claro que, assim, a atividade física, hoje em dia, a gente fala que é a principal coisa. Todas as doenças, todas as pacientes, para tudo a gente fala. Dieta e atividade física. Claro que individualizado. Só que, assim, paciente engravidou. Claro que eu não vou falar para ela, não fazia nada antes. Vou falar pra ela, pode sair correndo. Não vou falar. Agora, sai do consultório. Não vou falar, entendeu? Então, assim, vamos espera passar o primeiro trimestre e aí depois a gente começa a fazer uma caminhada leve, um pilates mais pra frente. Então, se é uma paciente que, de repente, sente muita dor nas costas, porque a gente sabe que a pelve ela vai sendo preparada, né, durante a gravidez. Então, é uma paciente que vai sentir dor no osso do pubis, no osso ali, vai achar que tá com alguma dor, alguma coisa, a gente fala, então o Pilates vai te ajudar nisso. Mas a caminhada é essencial. Porque sempre falando sobre atividade física, sobre saúde, às vezes você fala assim, não, tem atividade física e boa alimentação, descanso também que é importante. Aí a pessoa espera uma pílula mágica, né? Ela quer... Como assim? Pra eu ter saúde, eu tenho que fazer exercício e comer direito e dormir bem. Como assim? Eu acho engraçado isso, mas é isso, o segredo é esse. E se você se preparar com antecedência, já que você tá sabendo, então, vou me planejar com meu marido do ano que vem, vamos engravidar e ter nosso filho. Então, começa a fazer um exercício antes, já passa no médico também para saber se você pode fazer exercício, porque isso vai ser importante lá na frente. Doutora, tem também aqui pergunta sobre quantos quilos é normal a mulher ganhar durante a gestação, aproveitando que a gente está falando sobre a questão da alimentação. Isso na verdade depende de mulher para mulher. Tem mulher que já engravida fora do peso, né? Ali com sobrepeso e tudo mais. Então, assim, essa paciente a gente vai indicar. Não dá para você ganhar 10 quilos, 15 quilos, não dá, porque você já está em sobrepeso. Então, a gente tem um gráfico que a paciente a gente vai olhar peso, altura, IMC, vai calcular e vai ver quanto de peso ela pode ganhar. Que é saudável para ela. Saudável. Né? Ideal, a gente sabe que assim, hoje em dia, antigamente, se você for conversar com as nossas mães, com as avós, ganhava 20 quilos, 25 quilos. Hoje em dia não é mais. Então, eu vejo muito no consultório, as minhas pacientes ganham. Às vezes não ganha nada, ganha 4 quilos, 5 quilos, às vezes 10. Varia muito. No início, é muito comum emagrecer. Por quê? Até 16 semanas, o hormônio da gravidez, ele tá ali subindo. Então, aquilo que ocorre. A paciente vai estar com ânsia, vai estar com vômitos, não vai conseguir sentir certos cheiros de alguma comida. Então, ela acaba emagrecendo por passar muito mal nesse início. Então, isso é comum. Tá? É interessante isso que você falou, porque eu lembro quando eu era criança, tava tendo um papo na minha avó, assim, falando sobre isso, e aí as tias falaram, não, eu engravidei 25 quilos, não sei o quê. Aí minha mãe falou, engordei 7. E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu tenho algum problema, né? Porque eu sempre fui uma criança alta, mas eu sempre fui muito magrelinho. Falei, até por isso que eu sou mais fraco que meus primos, sei lá. Pensava isso. E é interessante também isso que você falou de emagrecer muito. Porque eu tive uma amiga minha também que ela, antes dela anunciar que ela estava grávida, ela estava muito magra. E a gente olhava assim e falava assim, nossa, depois eu fiquei assim, mas se ela tava tão magra, ela engravidou, porque somos leigos, né? Então a gente não sabe, às vezes, mas é um mito isso, né? Exatamente. Na verdade... que você vai ganhar, sei lá, 50 quilos, um exemplo. Não, isso é um mito. Hoje em dia a gente não vê mais. As avó adoram, né? A avó adora. Mas a gente não vê mais isso, entendeu? Você ter que comer por 2, isso não existe. Isso não existe. Você tem que, claro, se alimentar de uma forma adequada,
sempre levando nutrientes. Então, o comer bem não é comer muito. É se alimentar de uma forma adequada, com vegetais, legumes, frutas, cereais, leites e derivados. Então, tudo de forma adequada e pequena quantidade. Exatamente. Deixa eu mandar um beijo aqui para Yasmin, de Guaratinguetá. Ela falou, boa tarde. Doutora Fabíola é ótima, acompanhou minha gravidez. E ela falou que quer concorrer aos prêmios aqui também da Pop. Falou muito bem de você. É a Yasmin, deixa eu ver o nome dela. Yasmin Caroline, um beijo pra você, Yasmin. Já tá concorrendo beijo, aqui. Yasmin. Obrigado aí pela participação. A Roseli de Cunha falou, Vini, me passa escrito aí o Instagram da doutora. Doutora, faz o seguinte, fala aí de novo que eu vou escrevendo aqui pra ela. Então tá. F-A-M-A-Y-E-L-L-A. Mas é Famaela. Famaela. @Famaela. @Famaela. Beleza, ó, tá mandado aqui. Um beijo pra você, Roseli. Obrigado aí pela participação, tá bom? Estamos chegando no finalzinho aqui, doutora. Ainda tem uma pergunta sobre decidir o tipo de parto. Como é que a mulher decide isso? Como é que funciona essa situação? A gente vê que eu vejo muitas discussões até na internet. Às vezes eu fico boiando, então... O que acontece? Muita gente fala sobre isso. Hoje em dia, claro que antigamente tinha-se muito o parto normal em casa, parto domiciliar, parto com as parteiras, e isso foi mudando. Então, a gente vê hoje em dia bastante cesárea, né? Só que para escolher o tipo de parto, você tem que prestar atenção em alguns sinais e sintomas da paciente e ver como que vai evoluir o pré-natal dela. Né? A gente sabe que, assim, existe algumas características, se essa paciente teve mais de 2, 3 cesáreas, se ela teve uma cesárea anterior recente, tem algumas coisas que contraindica um parto vaginal, assim, uma coisa mais forçada. Então, eu costumo falar para os meus pacientes assim, parto normal, natural, é um parto natural, não é uma coisa forçada. Ela vai chegar com dilatação, então, assim, eu faço muito pré-natal de alto risco. Então, pré-natal de alto risco, a gente tem alguns protocolos que a gente não deixa passar muito das 40 semanas, né? Então, diabetes, às vezes a hipertensão. Então, tudo isso a gente vai ter que individualizar cada paciente. Por isso que é importante fazer os exames, passar, né? Fazer o pré-natal tudo certinho para entender a situação. Doutora, eu queria ficar muito tempo conversando aqui com você. Obrigada. Porque eu adorei o nosso papo. Tenho muita dúvida que eu gostaria de tirar. Inclusive, eu queria deixar aqui, como o mês que está chegando o Dia das Mães também em breve, né? Queria deixar aqui o convite para você voltar outras vezes aqui na rádio, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Tá, infelizmente, acabou o nosso tempo, mas eu queria deixar o microfone da Rádio Pop aberto para você falar o que você quiser, falar de novo WhatsApp, endereço da clínica, enfim, mandar beijo para quem quiser, fica à vontade. Joia, gente. Então, agradeço. Uma tarde muito gostosa. Sempre que precisar, estarei à disposição. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Aqui a gente vai falar um pouquinho. Claro que o assunto é enorme, tem muita coisa para falar, mas a gente tentou explicar um pouquinho, respondendo algumas perguntas aí. E quem quiser mais informações, vai lá no Famaela, que é o Instagram da doutora, para tirar dúvida, não é isso? Isso, exatamente. Quem precisar, estamos à disposição. Doutora, obrigado, viu, pelas informações, por tirar as dúvidas. Seja sempre bem-vinda aqui na Pop. Obrigada, um abraço a todos. Beijo.